Bem-vindos a mais um episódio do podcast Finanças e Empreendedorismo por Arthur Bahia. Hoje eu estou aqui com Luiz Felipe, empresário, empreendedor, sócio do Major Espetos, que hoje é um case de sucesso por aqui. Luiz, me conta um pouquinho da sua história, como foi que você começou a empreender? Bom dia, Arthur. Minha história com empreendedorismo começou logo cedo, na minha adolescência, acho por volta de 14, 15 anos de idade. Eu comecei a fazer sanduíches em casa, minha família começou a gostar bastante, e daí surgiu a ideia de fazer para vender. Na época, minha mãe possuía um comércio e eu comecei a fazer sanduíches e repassar para ela. Com o início dessa história, despertou em mim essa vontade de ser empresário, de ganhar dinheiro, de vender, e aquilo não saía da minha cabeça. É tanto que, na época próximo a vestibular, todos meus amigos sabiam o que queriam fazer de profissões tradicionais, e eu sempre quis ser comerciante, sempre quis ser empreendedor. Após colégio, eu já namorava com a minha então esposa e logo quando terminei o colégio, descobri que seria pai. E daí esse sentimento de empreender aflorou mais forte em mim, né? Pela necessidade E a responsabilidade também que estava vindo, né? Exatamente, de constituir família e de caminhar com minhas próprias pernas. E, nesse momento, eu trabalhava com minha família, né? E só que eu tinha a real, vamos dizer assim, consciência de que eu precisava de algo mais. E aí começou a nossa batalha de tentativa e erro, até conseguir chegar hoje, vamos dizer assim, Então você acredita que o empreendedor tem que ser resiliente? E aí como foi essa batalha de tentativa e erro? O que é tanto você tentou? Tem que ser, sim. Nós passamos por lanchonete, que foi justamente por conta dessa venda de sanduíche na adolescência. Então, eu fiz sociedade com um grande amigo meu e a gente abriu uma hamburgueria, na época artesanal, uma das primeiras de Natal, com a cara e a coragem. Claro, não? Era Fajutos Hamburgueria. Fajutos Hamburgueria. Fajutos Hamburgueria. Foi com o meu saudoso amigo Belitson. E caímos para dentro do negócio, batemos muita cabeça e conseguimos levar esse sonho inicial durante 2 anos. Que, por falta de experiência, por falta de vivência do negócio, tivemos que encerrar. Como assim? O que você acha que faltou de experiência ou de vivência? Um detalhe que hoje eu trago muito nos meus negócios, que é o custo fixo baixo. Na época, a gente não tinha muita noção disso e tinha muita vontade de crescer. Tivemos uma resposta muito boa da sociedade na época, fomos muito bem frequentados, mas não tínhamos essa noção, esse controle de custos. Aí custo. você acha que o custo fixo alto ele pode matar um empreendimento, principalmente no início? Pode sim, pode sim. É muito complicado, porque quando você vende muito, o custo fixo alto, ok. Mas nos meses que você tem sazonalidade, que você cai um pouco suas vendas, esse custo ele é muito perigoso, né? Então, saindo do Fajutos, a gente desfez sociedade e, pela minha urgência de ter que ganhar dinheiro, de ter que me sustentar... Além da vontade, tinha também a tinha responsabilidade. Né? Que isso, muito provavelmente, foi também o que fez você ter mais força de... Exatamente. Então, nessa urgência, paralelo
a sanduicheria, como não estava indo bem, já próximo do fim, eu comecei a comercializar camarão. Comprar e vender camarão congelado. E também deu um resultado bom, mas fora do período de final de ano, né? Verão, veraneio, essas coisas, a venda caiu muito. E eu me vi mais uma vez, vamos dizer assim, obrigado a aflorar o lado empreendedor. Então, tive a ideia de transformar aquela matéria-prima, que eu vendia inicialmente congelado e fresco, em refeições, com o apoio dos meus irmãos, do meu pai, da minha mãe. Então você viu que você já era comerciante de camarão, estava comprando e revendendo. Isso. E aí você já pensou em agregar valor naquele produto, Exatamente. agregar algum processo para que agregasse valor e você aumentasse a sua margem. E transformar a mercadoria também. Como eu não estava conseguindo vender, na época, ele in natura, eu tive a ideia de transformar. Aproveitando também um dom e uma qualidade muito forte da minha esposa, que é uma excelente cozinheira, apresentei essa ideia para ela. No início não foi muito bem aceita. Ela não queria muito. E assim nasceu, na época, o restaurante Vila Franca, que era um restaurante especializado em frutos do mar e 100% delivery. Fomos também pioneiros em Natal com essa proposta. Qual foi o ano, Luiz Felipe, que o restaurante 100% delivery você... 2012. 100% delivery. 100% delivery. Foi bem pioneiro. Foram à frente do tempo, né? Exatamente. Em 2000 e... Pra você ver como é curioso. Em 2018, eu tava com um projeto, pensei quase que abrir um restaurante 100% delivery e já achava que tava... Porque também de 2019 para 2020 foi o boom e tal. Então você, em 2012, começou com o restaurante. Começamos o restaurante. Com essa ideia já de custo fixo e enxuto, que a vontade do delivery é que a cozinheira queira em casa ou... Era nesse ponto que eu vendia o camarão, que foi o primeiro ponto da hamburgueria. Então, eu já tinha uma estrutura de cozinha lá, desativei quando eu mudei a hamburgueria desse ponto inicial aqui para Lagoa Nova, Lagoa Seca, na verdade, e fiquei com a cozinha ociosa lá. Então, na dificuldade lá, surgiu a ideia de reativar a cozinha, só que com outra proposta. Então, iniciamos a batalha com o Vila Franca. No início, éramos 3, eu, minha esposa e um funcionário. E o negócio foi crescendo dia a dia. Saiu de 5 almoços para 10, para 15, para 40. Eu lembro demais que, nessa época, eu estava numa dificuldade grande e minha mãe me ajudava financeiramente para eu poder sustentar minha família. Mas a minha batalha era incansável para sair dessa situação. E eu cheguei para a mamãe e disse: mamãe, quando eu começar a vender 50 pratos por dia, eu não preciso mais da sua ajuda. Ela até ficou chateada na época, mas... de outra forma, de qualquer forma, também ficou feliz por saber que eu não estava acomodado. E chegamos na meta bem rápido. E o negócio realmente deu muito certo. Nós passamos 9 anos com esse restaurante. Chegamos a abrir uma unidade franqueada de dois grandes amigos que são irmãos e acreditaram na nossa ideia e abrimos. Mas, infelizmente... no período de pandemia, não conseguimos dar sequência ao Vila Franca. E, mais uma vez, quando o Vila Franca entrou em dificuldade... Mas o Vila Franca durou até a pandemia? Durou. Nós duramos quase 10 anos. Porque, por exemplo, pandemia foi quando foi um boom para os restaurantes que vendiam só delivery, né? Isso... Aí o que foi que aconteceu? Aumentou a concorrência? Como foi? Exatamente. É isso que muita gente me pergunta. Aí eu disse, olha, o que aconteceu foi o seguinte. Minha venda era 100% delivery. Conforme o negócio da gente foi dando certo e foi chamando a atenção das pessoas, começaram a surgir alguns restaurantes do mesmo modelo do nosso e aumentando a concorrência. Até aí, tudo bem. Só que quando chegou na pandemia,
todos os restaurantes passaram a fazer delivery. E a clientela, o bolo, que eu tinha uma fatia desse mercado, passou a ser dividido em mais pedaços, em mais fatias. Então, nós não conseguimos recuperar as vendas que caíram naturalmente. Então, mais uma vez, quando a gente sentiu isso... Quando começou a pandemia, vocês já estavam vendendo Nós quantas vendíamos, refeições por em dia? média, entre 3 e 4 mil refeições mês. Né? Inicialmente nas 2 unidades e depois, já no finalzinho, voltamos para a nossa unidade matriz. Né? A gente negociou e comprou a unidade franqueada e reunimos de novo e voltamos a ser só uma unidade. Nesse período de que o Vila Franca entrou em baixa, mais uma vez o meu espírito empreendedor surgiu a ideia e nasceu a semente do Major Espetos. Eu tenho 2 perguntas aqui nesse ponto. Primeiro, o que você acha que era o diferencial como empreendedor? Qual era o seu diferencial na parte de atendimento, de montar, de um nível de serviço para o cliente, para o Vila Franca ter dado certo por 9 anos? Hoje uma empresa, principalmente de alimentação, de restaurante, e perdurar por 9 anos é difícil, né? O que é que você colocava no negócio? Quando o Vila Franca surgiu, comida em casa, na época, era a quentinha tradicional. Era aquela quentinha que todo mundo conhece, né? E nós surgimos com uma proposta de pratos mais elaborados, o conceito do prato executivo, né? Então, nós oferecíamos comida de qualidade, bem executada, com apresentação bacana e com embalagem personalizada que foi desenvolvida por mim. Então, nós chegamos no mercado tirando a quentinha de alumínio, tirando a quentinha de isopor e apresentando uma embalagem totalmente em papel, Inovadora, né? inovadora. Então você sempre procurou se diferenciar, diferenciação. Isso, exatamente. Ter o cartão de visita, né? Porque eu me lembro que o comentário era o seguinte, um exemplo, eu atendia muito bancos, hospitais e tal, então assim, geralmente é um refeitório comunitário, né? Ali o pessoal senta para almoçar, vamos dizer, próximo, né? Uns dos outros. Então, às vezes, quando o cara vinha, que tirava aquela tupperwarezinha que ele trazia de casa e chegava o almoço do Vila Franca, quando o cara botava na mesa que abria, as outras pessoas perguntavam. É a primeira impressão, A primeira né? impressão. Então, rapaz, que negócio bacana, da onde é essa embalagem e tal. E isso foi o grande sucesso do Vila Franca, na minha opinião. Que fez com que a gente tivesse esse tempo, né, de mercado. E você acha também que o crescimento, ou nesses 9 anos, quando a demanda caiu, você já estava com os custos fixos mais altos e voltou a pesar muito os custos fixos ou não? Não, no Vila Franca não. A gente trabalhava já com essa mesma filosofia de custo fixo baixo. Lógico, né? Tendo condição de trabalho para a equipe, tendo tudo, mas sempre com custo fixo muito baixo. Até porque, como nós éramos um restaurante 100% delivery, nós não precisávamos de um ponto Uma fachada. muito caro, uma fachada muito cara. Então, a gente precisava de uma cozinha estruturada, dentro dos padrões, que nos atendesse. Então, foi assim que a gente conduziu. Aí, voltando, né? Quando o Vila Franca começou a entrar em dificuldade, eu recebo a ligação de um outro grande amigo meu, que eu não mencionei, mas que também foi meu sócio na hamburgueria, nessa mudança, quando a gente saiu do primeiro ponto e fomos para um ponto maior, com o custo fixo mais alto. Ele entrou na sociedade, porque na época eu e Belitzo não tínhamos dinheiro, e esse nosso terceiro amigo, Sami, entrou junto com a gente. E passado quase 10 anos disso, recebo uma ligação de Sami, dizendo: Luiz, construí um ponto que é a sua cara. Eu disse: é para quê, homem? Ele disse: não, eu vislumbro um espetinho. Eu disse: homem, eu não quero não, trabalhar de noite eu não quero. Eu trabalhei na hamburgueria, levei pau, né? Trabalhando de noite, domingo a domingo, levei pau e não queria mais trabalhar à noite. Ele disse: homem, vai olhar o ponto. Eu disse: tá bom. Passou-se alguns dias e eu estava passando um dia na rua desse ponto
Digo, eu vou entrar aqui para olhar o ponto. Aí quando eu olhei, senti uma energia boa. É muito importante esse sentimento de energia, né? Muito. Eu sou totalmente intuitivo. Então, assim, se meu santo bater, bateu mesmo. Se não, eu nem insisto. Então, quando cheguei no ponto, senti essa energia boa e levei a ideia para casa, né? Que minha esposa, Libênia, é minha sócia. Sempre foi, sempre trabalhamos juntos. Até mesmo porque a gente não tinha outra opção. Então, tinha que arregaçar a manga e trabalhar mesmo. E em todos os negócios que eu inventei, que eu tive, ela sempre foi contra. E Porque ela é o meu freio. Ela é o meu freio e a minha embreagem. Então, eu sou muito afoito, ela é o meu freio e eu acho que isso faz com que a gente se complete e dê certo na empresa, dê certo nos negócios. Então, todos os meus negócios ela sempre foi contra. Mas eu insistia e colocava pela necessidade e a gente foi tocando o barco. Quando eu levei a ideia do espeto para casa, foi o primeiro negócio que ela concordou e me apoiou. Aí eu disse, olha, tem alguma coisa diferente. Vamos lá. Levei ela para ver o ponto. Ela também sentiu a mesma energia e topou de cara. Então, do dia que eu levei para ela ver o ponto, para a gente inaugurar o Major, foram aproximadamente 20 e poucos dias. Porque eu já tinha muito material. Eu já tinha tido... Então, em 20 dias, você vê o ponto e já inaugurou o Major. Abriu o Major. O ponto estava pronto, então. O ponto estava pronto. Só que não é esse ponto que a gente está hoje. Não, eu me lembro do ponto, era ali perto da Igreja Universal, Exatamente. Né? Quando nós chegamos no ponto, o ponto ele media 4 metros por 2. Era praticamente uma cigarreira. Então, como a gente já vinha do histórico de restaurante, de cozinha, eu tinha muito material, freezer, cadeira, fritadeira, muita coisa. Então, foi rápido para a gente conseguir esquematizar e configurar o Major. E quando... Mas mesmo sendo um ponto que parecia uma cigarreira, você já tinha essa preocupação com a primeira impressão, sim, né? Sim. Em se diferenciar de outros espetinhos, sim. né? Exatamente. E sempre foi esse o nosso pensamento. Por gostar muito de churrasco, por gostar muito de comer, quando eu me propus a abrir o Major, eu disse, eu vou fazer um espeto de qualidade. Eu vou vender o que eu gosto de comer. Então, vou tirar essa imagem de que no espetinho o cara come gato por lebre. E, na verdade, nós, sempre pautados dentro da honestidade, conseguimos colocar o Major com essa proposta, o que deu muito certo. Então, eu digo muito a nossos clientes e amigos que no Major nós não temos medo de mostrar a carne que nós usamos. Então, no nosso cardápio, você não pede, vamos dizer, como muitas hamburguerias usam, né? Assim, o nome do sanduíche, seu nome temático. Vamos lá, um hambúrguer Ponta Negra. Lá no Major você não pede um espetinho Ponta Negra. Lá no Major você pede um espeto de filé. E realmente você vai comer filé. Você não pede um espetinho, sei lá, com um nome qualquer. Você vai pedir um espetinho de bife ancho. Então, lá nós temos essa preocupação. Nós não vendemos gato por lebre, o que agrada a maioria das pessoas. Então, você chegou com essa diferenciação no mercado. Foi uma inovação que o Major trouxe? Eu acredito que sim. Nós tínhamos bons bares e espetinhos na cidade, mas, diante do resultado que nós alcançamos, eu acredito que a gente trouxe uma proposta, vamos dizer assim, inovadora. Isso desde lá da cigarreira. Exatamente, desde a cigarreira. Nós abrimos lá o Major em 2019, dia 29 de maio. Foi quando iniciamos nossa atividade. Também com o mesmo pensamento, do custo fixo reduzido. Eu iniciei a proposta do Major apenas com 2 funcionários, eu e minha esposa. E, na época, o Vila Franca ainda rodava. Então, nós trabalhávamos durante o dia no Vila Franca e à noite... Sim, o Vila Franca ainda estava rodando. Ainda rodava. E, embora tivesse começando você, sua esposa e 2 funcionários numa estrutura de 4x2, mas já tinha
9 anos de experiência Isso, aí em com gastronomia, gastronomia, né? exatamente. Que às vezes a turma não conta. Às vezes o pessoal só vê a ponta do iceberg, mas não vê tudo que tá por trás, né? Isso? Exatamente, exatamente. Então, nós demos início a esse sonho. E realmente, hoje, ultrapassou tudo aquilo que a gente imaginou no início, né? Você começou lá, estava trabalhando no Vila Franca e de noite no Iniciamos espetinho. o espetinho, exatamente. E sem muita pretensão, mas acreditando sempre, o negócio foi ganhando uma boa proporção, né? Sempre muito bem frequentado. Graças a Deus eu tenho um ciclo de amizade muito bom e as pessoas sempre me deram muita credibilidade, então foram conhecer. E eu também falo isso sempre. Por amizade, você vai 1, 2 vezes. Mas tem que ser bom tem que ser bom pra para o voltar, cara né? voltar com frequência. Então, isso foi acontecendo. Os amigos foram indo, realmente constatando que era um negócio bom, um negócio bacana, e o boca a boca. E o Major foi E o crescendo. melhor marketing do mundo é o boca a boca, né? Eu também acredito. É tanto que nesses 2 negócios, tanto no Vila Franca como no Major, o que nos fez crescer foi o boca a boca, né? Voltando um pouquinho para o Vila, eu me lembro que uma época eu fiz uma ação no Vila que era um vendedor externo. Então, assim, eu chamava de vendedor externo. A cada 3 pratos pedidos para o mesmo endereço, um sairia grátis. Então, assim, aliás, minto, não é isso não. Não saía um grátis, não. A entrega era grátis. Então, quando eu tinha um cara contato com o meu Vila, mas ele não queria pagar a taxa de entrega. Então, ele ia ser um vendedor meu externo. Ele ia chamar um amigo, que ia chamar outro para fazer o pedido e, no fim, ter um benefício. Da taxa de E entrega. isso deu muito certo mesmo na época. Fez com que... E agiu de 2 formas. Tanto elevando o faturamento, né? Aumentou as vendas, como divulgando o A produto. maior capilaridade. Né? Exatamente. O produto chegou a mais pessoas. Exatamente. Então, isso também voltou a acontecer no Major, mas da forma do boca a boca, né? Das pessoas irem e gostarem e realmente replicarem que era bom. Feito. E aí começou na unidade ali. Sim, aí estávamos indo muito bem lá na primeira unidade, né? Na Avenida Auris Coelho, Coronel Auris Coelho. Já tínhamos feito uma ampliação lá. Nós começamos com esse prédio, né? Esse local de 4 metros por 2 e terminamos ampliando. Eu acho que quando eu me mudei, nós já tínhamos um prédio de quase 15 metros por 2. Porque esses 2 era limitado, porque o local lá que a gente funcionava era um estacionamento lava-jato e tinha o acesso dos carros, vagas, tinha né? as vagas, não tinha como eu Crescer expandir nos dois. tinha que ser para comprido. frente, no comprido. Então nós já estávamos bem maiores. E foi quando o dono do terreno, o proprietário do terreno, recebeu uma proposta muito boa do Hospital do Coração, que a gente não tinha como cobrir essa proposta. Então, ele pediu o terreno de volta e ficamos órfãos, né, de local. E aí, Sami, que é o meu parceiro e que é empreendedor também nato, tinha outras unidades de Lava Jato e me levou para mostrar as unidades e saber qual eu queria. E eu terminei escolhendo o ponto hoje na Rua Apodi, também pela intuição. Cheguei lá, olhei o ponto, gostei, eu disse, vai ser aqui. Então, nós fizemos a obra, nos mudamos. Inicialmente, com muito medo, né? Porque quando você está com um negócio dando certo, se pagando, dando lucro, qualquer mudança, ela traz uma certa preocupação, frio na barriga, exatamente. E, nesse momento, minha esposa, que é muito mais comedida do que eu, chegou até a cogitar em nós fecharmos o Major Espetos e continuarmos só com outra atividade que eu também tinha iniciado no período de pandemia. Como eu sempre falei aqui na conversa, eu tenho esse instinto. Quando eu me sinto acuado, eu já procuro outra alternativa. Então,
eu pulei a parte da pandemia, né? Nós abrimos em maio de 2019 e logo em seguida começou a pandemia, se eu engano, com 6 meses. Então, nesses 6 meses, o Major deu um salto muito grande, né? A gente passou de 2 funcionários, acho que na época, para 6, se eu não me engano, em 6 meses. E chega a pandemia. A pandemia chegou... Esse é um ponto interessante para todo empreendedor. Bateu o desespero na pandemia, o que foi que você sentiu? Muito. Eu não sei. Então o empreendedor ele tem que ser forte de verdade, né? Tem que sim. Mesmo. Tem que botar a faca nos dentes e partir para cima. O cara pensou em desistir já e fechar naquele momento? Naquele momento, não. Naquele momento, não. Mas a gente ficava com a incerteza, né? Quando a pandemia chegou, nós não sabíamos se ia demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, e demorou 2 anos, né? Então, nesse período da pandemia, mais uma vez, a gente se viu em dificuldade duplamente. Por quê? Foi quando o Vila Franca começou a sentir, por conta da abertura dos outros deliveries, né, que até então a gente operava os 2 negócios juntos, e o Major fechou 100%, porque era totalmente presencial e não podia ter gente. Então, nós optamos por aquele negócio do governo, qual é o nome? Que era para... Financiamento? Não. Que era para botar os funcionários em casa e o governo pagar o salário. E ficamos só eu e Libênia à frente do negócio. Só que a gente precisava faturar. A gente não tinha como ficar, que era a nossa única fonte de renda. Então, na hora me deu o estalo. Digo, vou fazer sanduíche, que é o que eu sei fazer. Então, foi quando surgiu o Major Burger. Sim. E aí eu fui para a chapa fazer sanduíche, minha esposa ficava pegando os pedidos e foi assim que a gente conseguiu atravessar porque um período. Porque o sanduíche ele consegue chegar mais no delivery Exatamente. do que o espetinho. O espetinho até então não se tinha cultura de entrega de espetinho. Eu acho que, eu posso estar enganado, mas eu acho que até o início da pandemia quase nenhum espetinho fazia entrega. Tinha um ou outro que fazia, mas Natal não tinha essa cultura. Essa cultura foi adquirida pós-pandemia. E principalmente nas lives, né? Quando chegou as lives, então os espetinhos saíram bastante. Mas até então, eu tenho que ter uma alternativa para vender. A gente continuou Vila Franca durante o dia, nós tínhamos uma equipe maior no Vila Franca, e à noite, para o Major respirar e também não cair no esquecimento, nós colocamos os sanduíches no cardápio. Outra acertada, deu Era muito o certo. mesmo sanduíche que é sanduíche hoje. Eu disse, olha, só vai ser eu e você. Eu não tenho condição de fazer um sanduíche elaborado. Meu sanduíche vai ser pão, carne, queijo e bacon. E ponto. Só variando os queijos e vai ser isso. E aí, como eu não tinha chapa no Major, foi feito na churrasqueira. O que também foi um diferencial grande. Então, as pessoas gostaram, abraçaram a ideia. É tanto que eu não consegui tirar mais do cardápio. Hoje, o sanduíche faz parte do nosso cardápio e é um braço muito forte dentro do Major, né? Então, assim... nesse meio termo aí de dificuldade, mais uma vez, meu espírito de estar sempre buscando uma nova alternativa. Inovando, né? Tá sempre inovando. Eu comecei a comercializar carros seminovos. Comecei a comprar carro e vender. Aí saiu um pouquinho do... Aí saí do ramo da alimentação. E comecei. Que foi... Porque, assim, no período da pandemia... Vamos dizer, minha venda do Vila Franca caiu 60%. O Major caiu 80%, né? Porque não podia ir ninguém. E como é que eu ia pagar as contas? Né? 2 filhos, hoje eu tenho 2 filhos. E tinha que me virar. Então, a reservazinha que eu tinha, surgiu a oportunidade de comprar um carro do meu irmão, que ia vender. Comprei o carro, ajeitei, anunciei e vendi em 3 dias. E tive um retorno bom. Eu disse, rapaz, eu vou ficar fazendo isso. E comecei. Aí, desde lá, eu não parei mais. Hoje eu não tenho loja física, mas continua comprando continuo e vendendo comprando, carro, vendendo. com carro. Por quê? Depois da pandemia, eu entendi que a gente não pode ter só uma frente de negócio.
Nenhuma única fonte de renda, né? Não É pode bom ter você todos os investir em ovos outros dentro da mesma cesta. Perfeito, perfeito. Né? Isso é o que eu falo muito lá no escritório para os meus clientes. Você tem que tomar muito cuidado em ter só uma fonte de renda. Você tem que fazer outros investimentos para ter renda de mais negócio. Exatamente. Então, nós começamos com essa atividade que dura até hoje. Até hoje eu ainda estou no ramo. Não é a minha principal atividade. A principal realmente é o bar, é o Major Espetos. Mas como eu tenho o dia mais vago, né? Eu dou expediente à noite, mas durante o dia, tanto eu resolvo as coisas diárias do Major, como eu também atuo nessa parte de compra e venda de carros seminovos. E o tal do trabalhar na noite, que você não queria vender espetinho no dia porque trabalhava com a noite. Quais são as dificuldades de trabalhar enquanto o pessoal está se divertindo? Exatamente. É esse ponto. É questão de opção de vida. Então, que começou desde o Vila Franca. Por quê? O Vila Franca eu não trabalhava de noite. Mas a gente trabalhou 9 anos de domingo a domingo. Então, eu tive que abrir mão de muita coisa na minha vida. A infância dos meus filhos. Eu conto nos dedos os domingos que eu consegui ir para a praia com meus filhos, porque o domingo, para mim, no Vila Franca, era o melhor dia. E como minha empresa era uma empresa pequena, a minha presença e a presença da minha esposa era de fundamental importância. Então, nós começamos a aprender a fazer as escolhas e ter uma vida diferente das outras pessoas desde aí. E à noite, realmente, também tem essa parte social, né? Porque é o horário que as pessoas fazem um aniversário, é o horário que os amigos saem para tomar uma. Então, isso é muito difícil de você conciliar. Mas hoje... A vantagem hoje é que o final de semana está mais tranquilo. Exatamente. Pra você, né? Nós conseguimos formatar um horário para o Major, que nós trabalhamos até o sábado, às 17 horas. Então, nós conseguimos ter o sábado à noite livre e o domingo livre. Então, por enquanto, tá tranquilo, tá muito bom. E em relação a trabalhar à noite, a gente se acostuma, né? Tudo tem jeito, né? É verdade. Tudo tem jeito. Mas então, aí você estava já nesse outro ramo, pensando em não abrir o Major na Apodi, né? Isso. E focar no outro. Aí foi quando minha esposa deu a sugestão da gente focar só nos carros e fechar o Major. Mas não era tão simples assim. Nós tínhamos muitos compromissos, muitas famílias envolvidas, né? Uma equipe bacana, toda dependendo da gente. Então, naquela hora eu bati o pé e disse que não, que nós iríamos... O empreendedor também, ele carrega uma responsabilidade, inclusive social, muito grande. Exatamente. Né? Tem pessoas que dependem de você, né? Exatamente. Então, naquele momento, batemos o pé e resolvemos encarar esse novo desafio. Que, para nossa surpresa, foi muito, muito bom, né? Porque o Major se consolidou, está se tornando uma marca forte na cidade, sinônimo de qualidade, sinônimo de ambiente familiar. O que o cliente que está indo para o Major espera? Ou o que é que você prepara para receber seu cliente? Qual é o diferencial do Major, o público que atrai? Me conte aí os segredos do Major para a gente. Olha, eu, como tudo que eu fiz até hoje e faço, procuro fazer, a gente a gente preza muito pela qualidade em tudo. Desde insumos, atendimento, ao ambiente, a tudo. Porque eu sou o tipo da pessoa que eu só vendo o que eu consumiria. Às vezes eu brinco dizendo que tem um cara que vende carretas e carretas de papel higiênico, vamos dizer, aquele neve, folha tripla, não sei o quê, que parece uma nuvem. E tem um cara que vende carretas e carretas do papel que é 3 em 1, né? Ele lixa, limpa e... Esse 3 em 1 nunca tinha escutado, não. Que é aquele mais peba que tem. Mas eu não tenho esse perfil.
Eu não consigo vender e não consigo oferecer algo que eu não compraria. Então, como eu sou muito exigente, tudo que eu penso em oferecer às pessoas, eu tento oferecer num padrão que realmente passa no meu crivo, né? Que me agrada. E minha esposa também. Minha esposa é uma pessoa muito, vamos dizer assim, perfeccionista, gosta de fazer as coisas muito bem feitas. Então, a gente tem esse viés, né? A gente tem essa cultura lá dentro da empresa. E aí os clientes começaram a perceber e tá... Exatamente, começaram a perceber e divulgar, né? Isso, e a gente está tendo uma procura muito boa. Mas qual foi o sucesso desse ponto que você disse que foi muito intuitivo? Porque tem algumas questões que, por exemplo, você não tem fachada, né? Isso. Você disse que no Vila Franca você não Também não precisava de tinha. fachada, mas agora num bar, e Exatamente. principalmente aqui na cidade, eu percebo muito que o pessoal gosta de bar, de espetinho, de beira de calçada, de estar na rua de ser visto. Como é que você conseguiu passar por essa dificuldade? Exatamente. Quem passa em frente não sabe que tem um Não espetinho sabe, ali. exatamente. Não tem nenhum letreiro, né? Exatamente. Tem uma pequena placa que, inclusive, eu tenho que melhorar esse ponto, mas o sucesso lá foi realmente boca a boca. Os diferenciais do Major hoje, eu julgo que é um conjunto. A localização, nós estamos muito bem localizados no coração do Tirol, né? Assim, numa área muito adensada, muito habitada. Estamos perto de uma grande escola de Natal, uma das melhores escolas de Natal, que traz um fluxo diariamente para aquela região. Estamos hoje inseridos dentro de um grande terreno, que é em parceria com o grupo Estaciona e Lave, né, que temos várias vagas disponíveis para os nossos clientes. Hoje, aproximadamente 24 vagas disponíveis. Não é fácil você encontrar isso em Natal. Não é você ir para um restaurante e ter 24 vagas disponíveis ao olho do cliente, né? Você deixa o seu carro e está sentado na mesa olhando para o seu carro, num ambiente controlado, com segurança, e ainda tem o Plus, que é a associação nossa com o Lava Jato. Então, é uma opção para você levar o seu carro para lavar, enquanto você espera, você está consumindo uma boa comida, uma boa bebida, né? Então, assim, eu acho que são todos esses fatores que fazem com que o Major hoje tenha o resultado que está tendo. O horário que nosso amigo parceiro Sami tem no Lava Jato também nos ajuda muito. Hoje nós lavamos carro até 9 horas da noite. Então, também não é fácil você encontrar um lava-jato em Natal que lave até 9 horas da noite. Até 9 horas, né? Mas então esse casamento deu certo dá muito demais. certo, Deu né? certo demais. E é uma parceria que eu espero que dure por muito tempo. Realmente, a história minha com o Sami é interessante. Nós somos amigos desde os 7 anos de idade. Então, já fomos sócios, já quebramos juntos. Mas a amizade permaneceu até a gente acertar um modelo de negócio que deu certo para ambos. Uma coisa que eu percebo muito, sendo cliente no Major, é que em relação aos outros espetinhos, o Major ele atrai muito o público feminino. Normalmente você não vê muita mulher indo para espetinho. O que é isso? Eu queria que você me explicasse esse case aí. É uma suposição, né? Eu acho que devido ser um ambiente organizado, limpo, com banheiros bons, num espaço com a sensação muito boa de segurança, por ser um espaço controlado, com essa facilidade da mulher estacionar o seu carro próximo da mesa onde ela vai consumir e do nosso ambiente ser um ambiente muito familiar, né? Lá, por nós estarmos entre prédios residenciais, nós temos um horário reduzido de funcionamento e não temos música ao vivo, televisão. Como é que você lida com esse horário reduzido? Esse horário reduzido, inicialmente, foi um problema muito grande para a gente, porque quando as pessoas estavam começando a gostar, era hora da gente fechar. Mas, com o passar do tempo, hoje a nossa clientela já entende o nosso modelo e o nosso horário de funcionamento. Porque
nós respeitamos muito a nossa vizinhança e entendemos também que tem que ser bom para todo mundo. Então, eu não quero para mim o para o outro o que eu não quero para mim. Então, lá hoje nós encerramos às 10 horas, impreterivelmente, às 9h45 nós encerramos a cozinha, mas com esse objetivo de viver em harmonia com a nossa vizinhança. O que eu estou achando muito interessante é que você... O próprio ponto hoje do Major tem diversas dificuldades que você transformou em diferenciais. Não ter uma fachada, não ser vista, transformou num diferencial de passar mais segurança. E eu queria entender quais são os próximos planos do Major de crescimento, de expansão e quais são as inovações que vêm por aí. Arthur, a minha cabeça não para, né? Minha esposa até fica às vezes preocupada porque eu não consigo parar. O sonho existe, a gente tem muita vontade de expandir. Acredito que está bem próximo. E estamos tentando estruturar o Major da melhor forma, ajustando nossos processos, treinando nossa equipe. Hoje nós temos uma equipe excelente. Por cima de troncos e barrancos, a gente está conseguindo selecionar pessoas espetaculares. Eu tenho orgulho de dizer isso, porque hoje eu consigo ver na nossa equipe pessoas que realmente vestem a camisa da empresa. Pessoas que trabalham felizes, pessoas que dão o seu melhor para que a gente consiga esse objetivo, esse resultado. Uma empresa é uma máquina, né, cheia de engrenagens, e cada pecinha daquela tem a sua função. Então, não adianta nada eu ter a melhor comida do mundo se o meu garçom não estiver disposto a entregar na mesa que ele está atendendo com um sorriso no rosto, pronto para servir. Eu falo muito isso lá. Da mesma forma que não adianta eu ter o melhor atendimento do mundo se o pessoal da cozinha não se esforçar para entregar o melhor. E hoje, graças a Deus, graças a essas pessoas que fazem parte de nossa equipe, nós estamos conseguindo chegar nesse objetivo, né? Eu tenho como referência, para mim, o melhor restaurante da cidade, que é o Camarões, que é um case de sucesso a nível nacional. E no Camarões a gente consegue enxergar isso, a gente consegue perceber isso, a gente consegue perceber que as pessoas estão trabalhando de bom grado, com prazer. Então, é isso que a gente busca, é isso que a gente persegue. Eu digo, quando a gente faz nossas conversas e confraternizações no final do ano, eu digo, eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero que vocês também ganhem dinheiro. Isso aqui, o Major, na verdade, é uma ferramenta para nós, enquanto equipe, sustentarmos nossas famílias e progredirmos. Quando eu vejo um garçom meu, uma pessoa minha, passar um final de semana com a família num canto bacana, sair para almoçar num restaurante, sair para um barzinho, eu vibro. E vibro de verdade. Eu não vibro para fazer mídia, nem média com ninguém, não. Eu vibro de verdade, porque eu acredito no trabalho. A minha vida está hoje da forma que está, e se Deus quiser vai melhorar ainda mais por conta do trabalho. Por conta do trabalho, né? Nós estamos colhendo uma vida de plantio, né? Quando a gente voltar lá, desde os 14 anos que eu venho buscando isso, né? E não foi uma estrada pavimentada, não foi. Foi uma estrada muito acidentada, com vários percalços, com vários quebra-molas e a gente debreando e passando e seguindo em frente. E vamos voltar aqui um pouco para a minha área, que até o nome é Finanças e Empreendedorismo. Agora você já está pensando na expansão, mas voltando do que aconteceu na hamburgueria, que o custo fixo estava alto, como você está pensando em expandir, cuidando das finanças, né? Porque você sabe que o empreendedor, o bom vendedor que está lá vendendo, ele precisa cuidar do background também das finanças e não pode se perder de aumentar muito o custo fixo enquanto a venda está mais. Como é que está hoje seu controle financeiro e nem para expandir demais e terminar perdendo a qualidade? Exatamente. Eu enxergo, já desde da experiência que eu tive no Vila Franca de franquear uma unidade,
e depois eu ter que absorver essa unidade, eu enxergo que o segundo passo ele é muito mais difícil do que o primeiro. Porque quando você parte para abrir uma segunda unidade, você está dividindo tudo. Você está dividindo a sua atenção, você está dividindo o seu capital, você está dividindo tudo. Então, se você não tiver com os processos bem ajustados, com os custos bem ajustados, pode ser uma cilada, um tiro no pé. Então, por isso que a gente está tendo tanta cautela em buscar esse segundo passo. Assediado, nós estamos sendo assediados bastante. Como assim? Por quem? Por vários outros empresários que têm áreas boas, que enxergam no Major uma solução para aquelas áreas e outros espaços comerciais também. Nós estamos sendo muito assediados. Ficamos felizes porque é sinal de que a gente está fazendo um trabalho bem feito, mas a gente tem que dar esse segundo passo com o pé muito firme, né? Porque é justamente isso. Não adianta a gente querer abraçar o mundo ou dar um passo maior do que a perna e deixar a galinha dos ovos de ouro descoberta, né? Deixar o que, de onde tudo começou sofrer alguma avaria. Então é esse o que a gente está perseguindo hoje. Estamos focando muito em breve em ajustar os nossos processos cada vez mais, porque eu acredito que a expansão ela só é possível quando você tem os processos bem ajustados, bem... Perfeito. Então aqui o Luiz trouxe algumas dicas, né, que até atrelada a finanças também, para cuidar em qualquer negócio, inclusive na vida pessoal, né, Luiz? Certeza. O custo fixo pode matar. E você, como se você tiver o seu custo fixo muito pesado também no pessoal, Exatamente. você pode terminar sangrando demais a empresa, né? Como é que você leva isso também para a vida pessoal? Nós conduzimos da mesma forma, né? Aquela frase que eu não sei nem quem é, mas que eu uso para minha vida, que é empresa rica, dono pobre. Então, a gente pauta muito isso. Dona Libênia é cirúrgica nisso, ela é muito, muito econômica, muito, muito segura e é o que faz o equilíbrio, né? Assim, quando eu estou querendo partir, ela faz, epa, peraí, não é agora e tal, e a gente conversa, briga, discute, mas termina porque nós temos o mesmo objetivo, né? O objetivo nosso é um só. Então, a gente se ajuda nisso aí. E esse ponto dos dois estarem trabalhando juntos, como essa questão do relacionamento de casal, quer não, um segura o outro quando a coisa aperta, né? E pode ter sido um grande diferencial de vocês para conseguir aí toda essa trajetória. Não é fácil. Não foi fácil e não é fácil. Porque termina misturando, né? Assim, às vezes a gente leva assuntos de casa para o trabalho, do trabalho para casa, mas confesso que a maturidade é tudo. O tempo vai passando, a gente vai aprendendo, vai enxergando no que a gente errou e vai tentando acertar e vai dando certo. Muitas vezes quando a gente chega antes de dormir, eu estou deitado lá e minha cabeça a mil, né? Eu disse, amor, vamos fazer isso, aquilo e tal, não sei o quê. E ela disse, é hora de dormir. Amanhã a gente conversa. Aí, às vezes, eu fico irado, né? Com vontade de brigar e tudo, mas ela tá certa. A gente tem que tentar ao máximo ter a nossa vida de família, de casal e a vida do negócio, né? A vida da empresa. Mas, por outro lado, é muito bom, sabe? Assim, é muito bom, porque eu vislumbro nela hoje, além de ser minha sócia, minha esposa, minha namorada, ela é uma grande amiga. A gente se confidencializa, a gente conversa muito, a gente se ajuda muito. Então, eu acho que talvez se ela não tivesse ao meu lado, eu não teria tido o mesmo sucesso. Não isso sei. Com certeza. Né? Eu não sei. Talvez eu não teria tido o mesmo sucesso. Porque eu até disse a Daniel, nosso amigo em comum, eu disse, Daniel, se um dia, que Deus o livre, eu não quero que isso aconteça, mas se a gente viesse separar, não existe outro casal no mundo
que seria mais certo de fazer assim, eu tenho 2 grãos de arroz, é 1 grão de arroz para cada. Porque tudo que a gente conquistou foi junto. Tudo, desde o início, né? A gente começou nossa trajetória com nada dividido para 2 é nada, né? Então, hoje, se Deus o livre acontecesse, que espero que não aconteça, que não vai acontecer, mas seria o mais correto a se fazer, o mais justo. Com certeza. Então, muito obrigado por compartilhar a experiência, pelo papo, por trazer. Eu tenho certeza que quem está assistindo aqui gostou muito, pegou muito insight de resiliência, de momento que o empreendedor tem que dar um passo para trás, que pensa em desistir para outro ramo. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para a turma que está nos assistindo, para quem está aqui empreendendo, quem está empreendendo no ramo de alimentação, com a lanchonete, que o mercado virou e está passando uma dificuldade agora, caiu a demanda. Eu queria que você desse mais uma contribuição dessa, deixando essa mensagem diretamente para quem está nos assistindo. Queria logo agradecer a Arthur, né, pela oportunidade, dizer que eu fiquei muito feliz em ele ter visto na gente um case, né? Eu nem acho isso tudo, mas ele acha. E a mensagem é essa, que as dificuldades elas vão sempre existir em qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer segmento. Não existe, eu acredito que não exista em nenhum lugar uma empresa que tem seu gráfico todo ascendente. Vão ter momentos em que vão ter perdas de rendimento. Mas é você botar na cabeça de que você tem um objetivo e só parar quando chegar lá. E botar a faca nos dentes e partir para cima, buscar sempre inovar e entregar o seu melhor, em qualquer que seja o segmento, né? Porque a cada dia que passa, as pessoas ficam mais exigentes, têm acesso a mais informação e ou você acompanha essa linha ou você está fora. Então, eu acredito que é isso aí, ter resiliência, ter força de trabalho, acreditar no trabalho, acreditar nas pessoas, tentar formar um bom time e cair para dentro. Pois é isso. Eu espero que tenham aproveitado aí e muito obrigado, meu amigo, pela participação. Valeu, Arthur.